Carol, bom dia para você, uma ótima quinta-feira para quem está com a gente aqui em mais um Novo Dia. Bem, Isabel, está clara a divergência que foi aberta pelo ministro Luiz Fux, a gente tendo aí por referência já os votos que foram proferidos nesse julgamento, do ministro relator Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino, mas ainda restam 2 votos, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin. Teremos a retomada dos trabalhos na primeira turma justamente com o voto da ministra Carmen Lúcia. Pelo que conhecemos dos posicionamentos desses 2 ministros, o que a gente pode esperar com relação aos desdobramentos dos próximos dias? Bom, o primeiro ponto é a gente pensar no tamanho do voto desses ministros, né? Ontem, o ministro Luiz Fux surpreendeu a todos com este voto, que durou cerca de 13 horas. Já se esperava uma divergência, mas não uma divergência no porte que foi a manifestada pelo ministro Luiz Fux. Deu maioria, portanto, somente para as condenações de Mauro Cid, o delator, e também de Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o restante, a visão do ministro é de que, basicamente, não há correlação de provas. E ele fez uma análise muito minuciosa, prova a prova, réu por réu, crime por crime. São 5 crimes e 8 réus. Então, isso ajuda a gente a entender por que o voto de Luiz Fux demorou tanto tempo, Carol, e de toda a história recente do Supremo Tribunal Federal, falta só o Supremo oficializar isso, esse deve ter sido talvez o voto maior que a gente teve na Suprema Corte. O que esperar do voto dos próximos ministros? Carmen Lúcia abrindo os trabalhos a partir da tarde, tem um perfil, assim como o ministro Cristiano Zanin, que é descrito como mais conciso e mais direto por fontes de dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso faz a gente crer que os votos dela e do ministro Cristiano Zanin, fechando essa análise da primeira turma, não devem ser votos tão longos, tão minuciosos quanto foi o voto do ministro Luiz Fux. Para a gente ter uma ideia, o voto do ministro Luiz Fux tem 417 páginas. Ele liberou o voto logo depois que terminou de votar, ali por volta das 11 horas da noite. Então, é um voto em que ele próprio descreve que debruçou junto com a equipe dele sobre essa análise das provas. O que esperar, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, Carol? O voto dela lá no recebimento da denúncia é um voto que focou muito no 8 de janeiro. Eu fui olhar aqui alguns trechos desse voto para trazer para vocês, para a gente sentir um pouco o que a ministra apontava já lá atrás em relação a esses posicionamentos prévios daquele momento de recepção da denúncia. É claro que do momento da recepção até agora, o julgamento de mérito, muita coisa aconteceu e todos os ministros se debruçaram em profundidade sobre o processo. Mas a ministra Carmen Lúcia, ali, já demonstrava muita preocupação com o elemento 8 de janeiro. Olha só o que ela fala durante o voto dela lá em março no recebimento da denúncia, que a democracia propicia, a ditadura não permite. Ela falou isso para ressaltar a gravidade dos atos antidemocráticos que culminaram nos ataques de 8 de janeiro, defendendo o seguinte, que não é inepta a denúncia, porque ela descreve indícios, fatos, circunstâncias e tudo isso, hora, dia, documentos que vêm, em princípio, atribuídos a uma ou a outra e que vai se verificar, falando dessa fase ao longo do processo, a concatenação. Se ela existe, como existe, quais os tipos penais que incidem, que foram denunciados, objetos da denúncia. A ministra tem um posicionamento muito claro que o processo democrático brasileiro foi alvo de um desmonte. Então, aqui só recapitulando um pouco da ideia que a ministra manifestou na análise em março e que essas pontas todas que ela deixa soltas, mas já demonstram uma gravidade muito grande desse olhar, devem ser respondidas no voto dela hoje à tarde. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carol, e só para concluir, e mensagens de intervenção dela nas últimas 2 semanas, quando se teve qualquer tipo de flerte com fake news sobre o processo eleitoral, também é de se esperar, considerando que esse é um dos fatos
que são colocados pela denúncia da Procuradoria-Geral da República, que a ministra volte a fazer intervenções em defesa do nosso processo legal, do nosso processo das eleições, que até hoje, por mais que se tenham colocado dúvidas ao longo de todos os últimos anos e principalmente na beira das eleições de 2022, não há qualquer tipo de prova que demonstre fragilidade do nosso sistema eleitoral. Até mesmo um voto muito divergente do ministro Luiz Fux menciona isso. Tem um momento do voto dele que ele fala assim, urna é que nem torradeira, se você desliga da tomada, ela para de funcionar. Então não tem qualquer conexão com a internet, qualquer coisa que propicie uma fraude, que foi uma hipótese tão levantada nos últimos anos pela direita no Brasil.